aí, pessoal? Lembram lá, né? A gente está falando de uma propriedade química das substâncias simples, que envolvem substâncias simples. A gente falou o conceito de substância, vocês viram, né? Que as substâncias, nós temos as substâncias puras simples, as substâncias puras compostas. Quando nós temos duas ou mais substâncias juntas, que não ocorre uma reação química, nós temos as misturas, né? Isso também já foi trabalhado. Olha a pequena revisão que a professora está fazendo, a malvadona. Então, aqui o que acontece? Olha só, nas substâncias simples e composta, nós temos fórmulas químicas que representam essas substâncias. O2, por exemplo, como a gente viu do gás oxigênio, é uma representação da molécula que compõe o gás oxigênio. H2O, como a gente falou, da molécula que representa a substância que compõe ali a água, ela é também uma representação, é uma fórmula química. Quando nós falamos lá atrás sobre misturas, nós não temos fórmulas químicas para representar essas misturas. As equações químicas, elas representam as reações químicas que ocorrem. Então, dentro do conceito que nós estamos abordando na aula de hoje, nós estamos falando dos fenômenos que ocorrem lá das substâncias simples. Então, a gente vai ter moléculas que representam substâncias simples. A gente sempre vai ter moléculas que têm ali o mesmo elemento sendo representado e o que vai variar é a quantidade de átomos neles. Então, vamos lá no slide para a gente revisar um pouco mais sobre esse conceito? Alotropia, nós vimos que é um fenômeno, é uma propriedade que alguns elementos químicos apresentam, que trata-se nada mais nada menos com a capacidade que eles têm de formar substâncias simples diferentes. Essas substâncias formadas são denominadas formas alotrópicas ou variedades alotrópicas ou simplesmente alótropos. Então a gente vê que esses elementos químicos, eles vão poder formar substâncias simples diferentes que vão se diferir pela quantidade de átomos que eles apresentam ou pela forma como esses átomos estão ligados. As variedades alotrópicas de um mesmo elemento químico, como eu falei, eles vão se diferenciar entre si pela quantidade de átomos, ou seja, quanto à atomicidade, ou o número de átomos que formam essa molécula, ou ainda pelo arranjo cristalino dos átomos no espaço. Isso aqui refere-se à forma como eles estão ligados, como eles estão dispostos no espaço. Algumas das principais, os elementos que têm a capacidade de formar alótropos, nós temos aí o oxigênio, a gente viu o gás oxigênio e o ozônio, o carbono, onde a gente viu a grafita e o diamante, o fósforo, que tem o fósforo metálico, o fósforo branco e o fósforo vermelho, ele aqui, no caso, apresenta 3 alótropos. E o enxofre, que a gente viu o alfa e o beta. Então, nós estamos falando de elementos químicos que conseguem formar substâncias simples diferentes, ou pela quantidade de átomos que estão ligados a essa substância, como é o caso do oxigênio ou do ozônio, ou no caso do enxofre, que todos os dois apresentam 8 átomos, pela forma como eles estão dispostos no espaço. E agora você vai, para a sua atividade de sala, porque eu já falei muito, já me cansei, meus braços estão tudo doídos, minha língua, então. Agora você vai colocar a mão na massa e vai fazer as atividades, vai compartilhar com os colegas, tira dúvida aí com o colega do lado. Não cola, viu? É tirar a dúvida. E depois eu vou estar aguardando vocês aqui para a gente fazer a nossa correção. Boa sorte! E aí, galera? Por que essas caras desanimadas? Bora se animar, gente! Estamos tendo aula de química, primeiro ano. Uma dica, viu? O primeiro ano é a parte, assim, razoavelmente fácil da química, tá? Introdutória. Então, aproveita, tenta compreender o máximo que você puder,
porque todo o conceito que a gente está abordando aqui, ele vai ser bagagem, viu, gente? Para o segundo, o teu terceiro ano, para as atividades que você desempenha na sua comunidade e também para o seu dia a dia. Então, você que fez a atividade ou você que não conseguiu fazer e por alguma questão ou outra tá com aquela duvidazinha ali, aquela pulga atrás da orelha, a gente vai fazer o nosso momento do tirando dúvidas. Vamos lá? Na questão de número 1, nós temos, olha só a formação da questão. Lembra que eu expliquei? Sempre no enunciado você vai ter um texto de suporte que vai abordar um pouco do conceito que ele quer saber se você tem domínio e depois ele vai te dar um comando, ou seja, ele vai pedir para você fazer alguma coisa, indicar alguma coisa ou interpretar alguma coisa do texto. Tranquilo? Nesse contexto aqui nós temos o fenômeno da alotropia só existe em substâncias simples. Esse aqui é um conceito, é uma afirmação. O enunciado já te informou que a alotropia ele só existe em substâncias simples. Por isso, quando os átomos de diferentes variedades alotrópicas de um mesmo elemento, como enxofre rhombico, enxofre monoclínico, se combinam com quantidades idênticas do gás oxigênio para formar compostos que originam, no caso, as moléculas. E aí ele quer saber, nesse ponto, como ele está falando de alotropia, ele quer que você diga que essas moléculas que são formadas, elas são iguais de substâncias compostas, moléculas iguais de substâncias compostas. Bom, a gente viu que a alotropia, ela existe em substâncias simples. Então, todas as alternativas, olha só, todas as alternativas que se referem às substâncias compostas, aqui simples e ou compostas, você elimina. Ele está falando dessas moléculas, ó. Por isso, quando átomos diferentes, átomos diferentes, de diferentes variedades alotrópicas, de um mesmo elemento se combinam com quantidades idênticas do gás oxigênio para formar compostos, originam moléculas. Quais são as moléculas que são originadas quando, por exemplo, a gente tem ali quantidades idênticas de gás oxigênio que se unem para formar o alótropo deles? Vão ser moléculas idênticas? Não, gente. Não pode ser idêntica, porque o fenômeno de alotropia fala que são moléculas de substâncias simples, porém elas se diferem ou na quantidade de átomos ou no arranjo desses átomos no espaço. Então elas não podem ser ditas como 100% iguais, né? Aí na letra B ele fala que eles vão formar diferentes substâncias compostas, C, iguais substâncias simples, D, diferentes substâncias simples. A nossa alternativa correta aqui, gente, vai ser a alternativa D. Nós vamos ter ali a formação de diferentes substâncias simples, formadas a partir dos átomos do mesmo elemento. Então, o que acontece nessa questão? Como nós estamos falando do fenômeno de alotropia, lembre-se, nós vamos ter elementos que vão formar substâncias simples diferentes. Então, pega o exemplo aí do gás oxigênio e do ozônio. São totalmente diferentes. As propriedades químicas mudam e no caso do oxigênio e do ozônio, até a quantidade de átomos são diferentes. Apesar de que são formados pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio, só que realmente são substâncias diferentes. Então, ali, eles vão originar substâncias ou moléculas diferentes de substâncias simples. Por isso que a afirmativa C é a correta para a nossa questão. Vamos lá para a questão de número 2, para a gente responder juntos? Então, vem aqui.
A diferença entre as variedades alotrópicas pode ocorrer por dois motivos principais, sendo que o primeiro motivo remete à quantidade de átomos e o segundo motivo é o arranjo espacial desses átomos. São exemplos de substâncias alotrópicas, dois pontos. Aí ele quer que você diga qual das nossas alternativas apresentam exemplos de substâncias que são alótropas umas das outras. Na letra A ele fala, olha, observe que ele coloca as alternativas, gente, as substâncias em pares. Então aqui, ó, letra A, oxigênio e ozônio são alótropos? Aí você vai observar, é tudo formado pelo elemento oxigênio, mas eles são diferentes, alótropos. Carbono, diamante e carbono, grafite? Enxofre rômbico e enxofre monoclínico? Sim, na letra A para mim tá certíssima, todos aí são alótropos. Letra B, aí ó, NO2, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio. Aí tem o monóxido de carbono, dióxido de carbono. Vocês acham que eles são alótropos? Aí você pode ficar com dúvida. Aí eu vou te falar só um negócio, bem rapidão, que você não vai errar esse tipo de questão. Professora, NO e NO2 são bem parecidos, porque é nitrogênio e oxigênio, o outro é nitrogênio e 2 oxigênio. Eu acho que eles podem ser alótropos. Um conceito simples que é para você não errar uma questão dessa. Substância simples. Substâncias compostas não sofrem o fenômeno de alotropia. O monóxido, tanto de nitrogênio quanto de oxigênio, de carbono, eles são formados por mais de um elemento químico. Todas as alternativas que você tiver, substâncias que são formadas por mais de um tipo de elemento químico, não participam dos fenômenos de alotropia. Tranquilo? Então vamos lá olhar para ver se tem alguma outra alternativa que pode ser a correta, para a gente não cometer equívocos. Vamos aqui na letra B. Olha só, essa substância da letra B, formada por nitrogênio e oxigênio, é uma substância formada por átomos de elementos diferentes. Aqui, ó, carbono e oxigênio, ferro e oxigênio. Então, não tem como passar, não tem como apresentar a propriedade de formar alótropos. Letra C, olha só, CH4. É uma substância, vou até desenhar aqui, ó, formada por carbono e 4 átomos de hidrogênio ligados a ele, ou seja, é uma substância composta, não é uma substância simples, então não sofre o fenômeno de alotropia, ó. Aqui também não, ó, todas são substâncias compostas. Aí vamos aqui embaixo. Professora, letra D. Tenho certeza que a letra D pode pode formar alótropos. Vamos analisar a letra D com calma? Na letra D a gente tem o P xileno, O xileno, O cresol, P cresol, tolueno e o benzeno. Galerinha, isso aqui vocês vão conhecer mais a fundo lá no nosso terceiro ano, mas essas nomenclaturas remetem a compostos que têm na sua estrutura o anel benzênico. Ai, gente, eu não vou desenhar bonito, mas tudo bem. Cada cotovelo desse aqui é um carbono e esses carbonos estão ligados a átomos de hidrogênio, E o que acontece? Que todos aqui também são substâncias compostas. Então, não podem apresentar o fenômeno de alotropia. Aqui nós temos a água, o peróxido de hidrogênio. Observem, substâncias compostas também. Então, se você tivesse dúvida de quais as substâncias formam ou não alótropos, numa questão como essa, só por eliminação, porque se diz respeito somente a substâncias simples, todas essas aqui estariam eliminadas. Ou seja, entendendo o conceito, minimiza a possibilidade de erro.
O O2, professor, é composto? Não, é substância simples, é uma substância formada por átomos do mesmo elemento. Qual é o elemento? Oxigênio. Tem outro elemento aqui? Não, não tem, só tem oxigênio. Então, esses dois são substâncias simples do mesmo elemento, formando aí o nosso fenômeno de alotropia. Aqui o carbono, ó, carbono grafite, carbono diamante. Tem outro elemento aqui, galerinha? Tem hidrogênio, nitrogênio, tem outro elemento? Não tem, só tem carbono. Substância simples. São duas substâncias simples diferentes, alótropos. Aqui o enxofre, tem outro elemento aqui? Não tem, só tem enxofre. Porém, esse enxofre está formando duas substâncias químicas que são diferentes uma da outra, por isso, alótropos. Nesse caso, a nossa alternativa A realmente é a alternativa correta. Primeiro, porque é a única que apresenta substâncias simples, e segundo, porque elas são substâncias simples diferentes do mesmo elemento, o que forma os nossos alótropos. E no nosso Se Liga no Enem, nós temos a nossa questão 3, que diz o seguinte: o Brasil terá mina primária de diamantes, embora não apareça entre os grandes fornecedores mundiais de diamantes. O Brasil pode voltar em breve ao clube dos exportadores da gema. O Brasil foi o maior produtor mundial de diamante durante 150 anos, mas perdeu a posição em 1866 com a descoberta das minas primárias de diamante na África do Sul. Em 2015, será feita a primeira operação de lavra na rocha primária do município de Braunas, lá na Bahia, controlada por uma empresa canadense. Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que isso aqui é uma questão de soma, tá, gente? Nessas questões de soma, você pode ter mais de uma afirmativa correta, e normalmente nos vestibulares o que vai pedir para você? Para você dizer qual é, vai ter um quadradinho lá, e aí você vai colocar a somatória das afirmativas corretas dentro desse quadrado. Então você vai ler e vai dizer, eu acho que a correta é a número 1. A grafite e o diamante são duas formas alotrópicas do carbono. A gente viu que então a número 1 está certa. A gente vai para a próxima. A cristalização é um processo de separação e purificação de misturas homogêneas sem que ocorra mudança de estado físico. A gente viu lá na separação de misturas que não é assim que ocorre. Então a letra D, afirmativa aqui 2, ela não entra na minha somatória. Vamos na 4. Em uma mistura homogênea, mantida sob temperatura e pressão constante, observa-se fases distintas. O que é uma mistura homogênea, galera? Quando nós temos uma mistura que ela é igual em todos os seus aspectos. É que nem quando você pega um copo com água, um pouquinho de açúcar ou sal e dissolve bem. Quando você dissolve todo aquele sal ou aquele açúcar dentro dessa água, o que vai acontecer? Você vai visualizar onde está o sal? Não vai, vai ficar homogênea. Então, nas misturas homogêneas não existe fases. Fases existem nas misturas heterogêneas. Então, a 4 está errada. Então, até agora eu só tenho 1. 8. Decantação, filtração e flotação são processos de separação de misturas heterogêneas nos quais não é necessário nenhuma transformação física. O que é transformação física? Mudanças de fases, saída do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Isso são transformações físicas. Nesses passos aqui de processo de separação de mistura, nós não precisamos mudar a fase das substâncias. Então, a 8 está certo. Vamos lá, o que mais que está certo aqui? Vamos ver a nossa questão aqui 16. Quando uma substância pura muda de estado físico, a pressão constante, a temperatura varia com o tempo enquanto a mudança se processa. Não! Lembram lá? A gente tem um gráfico que mostra isso aqui, né? Vocês viram? Aqui, digamos, é a fusão. Durante o processo de mudança de fase, a nossa temperatura fica constante.
Então, a 16 está errada. 32. A grafite e o diamante possuem a mesma composição química. Qual é a composição? Carbono. Certíssimo. Então, agora você soma 1 mais 8 mais 32, que vai dar 41. Se você estivesse fazendo o vestibular, você colocaria esse resultado. Então, a somatória correta dá 41. As afirmativas que são certas são a 1, a 8 e a 32. As demais estão erradas. E aí a gente encerra, lembrando que a próxima aula da unidade 1 já é a nossa avaliação. Então, gente, aproveite enquanto dá tempo, corre lá, faz a sua revisão. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula.